Boa tarde! Vamos de história agora, hein, galerinha? Continuando a unidade 4, né? Que a professora enrola a língua para falar. Página 109. Família e escola. Passado mais de 500 anos, a mandioca ainda é essencial na alimentação brasileira. Quem aí gosta de comer mandioca? Pode ser a sopa de mandioca, pode ser mandioca frita, pode ser mandioca cozida, pode ser bolo de mandioca com coco. Ai, misericórdia, que delícia! Você pode inventar várias carnes com mandioca. Ai, delícia! Olha, se alguém fizer, me convida. Em muitas regiões do Brasil, por exemplo, mantém-se desde o período colonial o hábito de consumir a farinha de mandioca torrada, também chamada de farofa. Por isso, investigue se na sua família há o consumo de farinha ou farofa de mandioca no preparo ou no acompanhamento de algum prato e registre como ele é feito. Depois, faça um desenho representando essa comida aqui no prato. Então, galerinha, é uma tarefinha. Se você vai fazer aí, vai perguntar para sua mãe, né? Às vezes você come e você nem sabe que você come. Às vezes a mamãe faz uma farofa aí deliciosa com farinha de mandioca e você come e nem percebe. Você nem sabe que aquela farinha é feita de mandioca. De tão deliciosa que é. Então, pergunte para sua mãe, ok? Ou para o seu pai, quem costuma cozinhar, ou mesmo para sua avó, para sua tia, que você costuma comer lá. Tudo bem? Madrinha, não importa. Pergunte. Depois, aí você vai perguntar e você vai registrar como que é feita essa alimentação, essa farofa que eles fazem. Depois, se fizer isso, você vai fazer aqui desenho no prato. O alimento, por exemplo, ai, professora, a gente come arroz, feijão, um pouco de farofa, carne, ovo. O que você faz? O que você come, você vai desenhar aqui no prato, junto com a sua farofa ou farinha. Ô, Pro, não, a gente não faz. Então, você vai colocar não, que não faz e não vai desenhar nada. Certo? Página 110. Outro tipo de patrimônio cultural imaterial são as danças. Lembra que a gente está falando sobre patrimônio cultural material e imaterial? O jongo, por exemplo, é uma dança de roda de origem africana, feita em torno de 2 tambores. Na época da escravidão, essa era uma das poucas atividades de lazer permitidas aos escravizados. Na roda, ficavam os cantadores que lançavam adivinhas, enquanto outros participantes ocupavam o centro da roda e batiam palmas. Essas adivinhas cantadas eram como mensagens secretas entre os escravizados. Por causa das mensagens que falavam desde os acontecimentos cotidianos até fugas, os escravizados conseguiam se comunicar entre si durante o jongo, sem que fossem descobertos. Lembra da capoeira? Lembra muito, né? Mas a capoeira eles treinavam a luta. No jongo, eles falavam sobre fugas ou coisas secretas e ninguém percebia. Assim, ele era uma forma dos escravizados lutarem pela sua liberdade. Assim como outras manifestações culturais e imateriais que foram passadas de geração para geração, o jongo sofreu algumas alterações desde sua origem. No passado, o jongo era bastante comum nas áreas rurais. Atualmente, é possível encontrá-los nas áreas urbanas com a presença de percussão, dança e canto em forma de poesia. Então, hoje, né, representa-se o quê? Poesia, eles cantam em forma de poesia, diferente. Com o tempo, o jongo deu origem a outras manifestações culturais no Brasil, como o samba.
Por isso, dada a sua importância, o jongo foi declarado, no ano de 2005, um patrimônio cultural imaterial. Vou passar para vocês aqui só um pedacinho mesmo, do jongo, da dança jongo, tá? Só um pedacinho. Olha os tambores, né? Uma majestade, uma nobreza no meu coração. E aí, ó, eles conversavam, falavam sobre as fugas, como que eles fariam, e ninguém imaginava. Que toadinha assim a senhora tem? Aqui é uma entrevista que eles estavam fazendo, né, com o pessoal. E é muito, muito legal, porque a professora quis colocar um pedacinho só para vocês verem, tá? E então, conforme eles estavam lá, todo mundo cantando, batendo palma e os tambores, achavam que eles estavam felizes e fazendo festa. Mas, na verdade, nas danças, eles batendo palma e o som dos tambores, eles estavam já combinando ali as fugas, como que eles iriam fazer. Só que em forma de versos, de cantoria. Que interessante, né? Que inteligência deles para conseguir fugir e que ninguém soubesse como for a fuga deles. Então, vamos lá. Página 111. Jongo. Vamos brincar. Você e seus colegas devem formar uma roda. 2 alunos, que são os cantadores, devem ficar no centro da roda. Os alunos da roda devem bater palmas. O jongo começa quando os cantadores criam versos de improviso. Então, você tem que improvisar versos, revezando com os participantes que queiram entrar na roda, ou lançam adivinhas aos colegas que estão batendo palma. Por exemplo, o cantador dirá: o que é? Cai de pé e corre deitada, cantando. Pode ser, né? E alguém responde, cantando e batendo palma. É a chuva. E aí vai. Então, vamos sim brincar quando a gente voltar dessa brincadeira. Então, como que vai fazer? A gente vai bater palmas. Se a gente fizer ao vivo, vai virar uma bagunça e vai começar a dar interferência aqui no áudio, na aula online. Então, nós vamos formar um círculo e aí a gente vai começar a bater palmas. Podemos até pegar tambor lá da aula de música e vocês fazerem um jongo. Ou podemos também pedir para o professor Daniel ele fazer um jongo com vocês, né? Se nós não quisermos, eu peço a ele e ele faz com vocês, leva vocês na aula de música com os tambores, prepara um jongo. Ia ser muito legal. E não, vai ser, certo? Então, com a orientação do professor, destaque as fichas disponíveis no material complementar e faça uma pesquisa sobre o seu município, sua região ou seu estado, identificando um exemplo de patrimônio cultural material e um de cultural imaterial. Então, vocês têm aqui, ó, na página 205 e na página 207, vocês têm essas duas atividades aqui. Vocês vão destacar. Vamos apagar aqui. Vocês vão destacar e vocês vão pensar. Não precisa ser só na nossa cidade de São José. Pode ser na nossa região ou nosso estado de São Paulo, ok? Você vai pesquisar um patrimônio material. Você vai colocar o nome desse patrimônio, qual é a importância dele para o nosso município e você vai desenhar ou vai colar. Se você puder colar, imprimir uma imagem do lugar e colar, vai ser melhor. Agora, se você não puder, você desenha. E você vai pesquisar sobre um patrimônio imaterial da nossa região. Lembra? Pode ser do nosso município, em volta da nossa região ou do nosso estado, ok? O nome do patrimônio imaterial, a importância dele para a nossa história e a imagem dele aqui, certo? Ô, Pro, o que eu faço com essas atividades depois de pronta? Manda para mim e guarda dentro da sua pasta de elástico. Certo? Não jogue nada fora. Guarde tudo lá.
Página 112. Como vimos, os patrimônios são importantes fontes de informação e permite compreender melhor a relação entre o passado e o presente. A preservação e manutenção dos diversos tipos de patrimônio cultural de um povo é dever não somente da população, mas também dos órgãos públicos. Por isso, é comum a existência de leis que buscam definir o papel de cada um na sociedade. Com a orientação do professor, leia um trecho do artigo 216 da Constituição de 1988, que fala sobre esse assunto. Então, artigo 1, o poder público, com a colaboração da comunidade somos nós, proverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilâncias e outras formas de preservação. Capítulo 4. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Isso aqui é uma lei que deve e é seguida, ok? Então, a gente tem que preservar esses patrimônios. Então, vamos lá? Página 113 e 114, nossas últimas páginas de hoje. No Brasil, existe uma instituição que cuida especialmente do nosso patrimônio material e imaterial. Estamos falando do IPAM, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável pelo quê? Ele é responsável em preservar e divulgar os patrimônios materiais e imateriais do nosso Brasil. Então, se eu quiser, então, ir lá no site do IPAM para pesquisar patrimônios culturais e imateriais, eu posso? Pode, tá bom? O IPAM foi criado em 1937 e desde então desenvolve ações como pesquisas, montagem de exposições, criações de museus e ações educativas. Ele também é responsável por conservar acervos, construções e manifestações culturais e artísticas, valorizando e promovendo a diversidade e identidade da cultura brasileira. Então, vamos responder essas perguntas. Qual a importância de preservar os patrimônios culturais? Por que é importante a gente preservar, a gente cuidar dos patrimônios culturais? Olha lá, porque são importantes fontes de informação e contam histórias do passado, coisas que aconteceram lá no passado. Próximo. Os patrimônios culturais da cidade onde você mora, onde a gente mora, são preservados? Os nossos patrimônios culturais são preservados? São. Nós temos os patrimônios culturais aqui também, né? Nós temos aquele teatro que fica ali perto eu não sei qual que é o nome daquele, Paulo Moura, eu acho, que fica ali perto da represa, né? Nós temos a represa, que acaba sendo um patrimônio cultural da nossa cidade, tá bom? Quais ações podem ser feitas para ajudar a preservar e a divulgar esses patrimônios? Então, cuidar para que não sejam destruídos, receber visitação e conhecer a história do lugar. Divulgação, o que a gente pode fazer para as pessoas virem visitar, né? Muitas vezes a gente vai visitar outros lugares que contam histórias, né? Temos muitas histórias lá em Minas Gerais também, né? Tem várias histórias que são contadas lá. Temos em Porto Seguro muitas histórias. Então, é muito importante a gente estar conhecendo. No 5º ano, eu acho que no 5º, era no 4º ou no 5º, que eles fazem uma visitação a uma senzala, onde foi uma senzala há muito tempo atrás. Então, eu não sei se vocês vão, né? Acredito que sim. Não sei até lá como que vai ser. Mas no 4º ou no 5º, não lembro qual ano, eles visitam esse patrimônio histórico material, porque é lá onde alguns negros viveram. Página 114 e última. Em 2018, na cidade do Rio de Janeiro, um incêndio destruiu grande parte do prédio e do acervo do Museu Nacional, que foi criado em 1818. Não sei se vocês lembram desse incêndio. Um incêndio muito triste. Foi em 2018, 2 anos aí.
pelo então rei de Portugal, Dom João VI. Né? Então tinha muitas histórias lá sobre ele. E que possuía um arquivo histórico de mais de 200 anos. Então nesse museu aqui tinham histórias de mais de 200 anos atrás. Uma das principais causas do incêndio foi a falta de investimento dos órgãos públicos na manutenção do prédio. Então, faltou o quê? Conservação, né? Das fiações, da energia, conservar o prédio. Então, por falta de conservar, de cuidar do prédio, houve esse incêndio, infelizmente. Então, lá, ó, que apresentavam paredes descascadas e fios elétricos expostos. Para a sociedade brasileira, foi uma perda muito grande, pois o museu abrigava mais de 20 milhões de itens, entre eles nós tínhamos lá múmias, peças indígenas, livros raríssimos, fósseis, entre outros. E era considerado o maior museu de história nacional do Brasil. Em sua opinião, o incêndio que destruiu o Museu Nacional poderia ter sido evitado? Aqui a gente não precisa escrever. Você acha que poderia ter sido evitado? Sim, né? Como que a gente poderia ter sido evitado? O governo ter ido lá, preservado, cuidado, ver o que precisava ser feito, o que precisava ser reformado para poder preservar esse patrimônio cultural tão rico que a gente tinha. De acordo com a Constituição, qual é a Constituição, que é a nossa lei, né? Qual é a responsabilidade do órgão público em relação ao patrimônio histórico-cultural no Brasil? Então, olha lá, promover e proteger o patrimônio cultural. Com base na leitura do trecho da Constituição e do texto que você discutiu com seus colegas, aquele texto que a gente deu dos artigos 1 e 4 lá atrás, complete o texto, o quadro, né? A tabela. Fato: incêndio do Museu Histórico Nacional. Fato: o que aconteceu? Qual foi a causa do incêndio? Então, se a gente olhar aqui, qual foi a causa do incêndio? A falta de investimento no museu por parte do governo. Qual foi a consequência? A perda de importantes registros históricos, infelizmente, né? Bom, pessoal, ficamos por aqui com mais uma aula e amanhã teremos muito mais. Um grande beijo para vocês. Amo todos vocês.